Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h23, como combinado. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Secretário Municipal de Transportes, Vinícius Riveretti, também já está aqui no vídeo. Nós temos uma entrevista ao vivo. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, secretário. Boa tarde a você aí de casa. E olha só, ontem, aqui mesmo no Câmara Notícia, nós falamos da medida da Secretaria de Transportes de Campinas, que vai anular um total de 124.071 multas aplicadas por excesso de velocidade na Avenida John Boy Dunlop entre maio e dezembro de 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e contempla os motoristas penalizados por transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 50 e 60 quilômetros. E agora a gente vai entender melhor essa história, saber como é que a partir de agora os motoristas que foram multados nesse período devem agir. Secretário, seja bem-vindo. A primeira pergunta é: o que levou então a Secretaria de Transportes a tomar essa decisão? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Muito obrigado por essa oportunidade aí da gente prestar contas dessa notícia que deu aí uma grande repercussão. Bom, ontem, como você mesma disse, Mirna, o prefeito Dário Saad, ele certamente publicou um decreto e cancelou essas multas de maio a dezembro de 2020, aproximadamente 124 mil multas, né? Um pouquinho mais a 71 multas aí. O que tomou por base essa decisão? A falta de divulgação e publicidade, né? Um princípio constitucional. Houve uma análise técnica sobre isso aqui, foi constatado que não houve a ampla divulgação, tanto que você vê que a grande maioria, tem muita gente que não tem falado isso, e é importante dizer, de todas as multas que foram aplicadas na John Boy no ano passado, 89% são relacionadas a 50 a 60 km por hora, ou seja, nós estamos aí cancelando quase que todas as multas, né? Somente quem passou acima da velocidade, que são 60 km por hora, não terão as multas canceladas. Então, o que é importante dizer? Hoje, nós publicamos no Diário Oficial uma resolução, né? Eu não sei se isso já estava previsto para a gente conversar aqui, mas eu acho que é aproveitar essa oportunidade. Uma resolução que traz aí os procedimentos para devolução de quem já pagou essas multas aí do ano passado. Secretário, até sobre este assunto, né, 124 mil multas, então um pouquinho mais, né, foram aplicadas e cerca de 9 mil já haviam sido pagas. Como que essa devolução vai acontecer? As pessoas devem procurar a secretaria, entrar em contato em relação à INDEC? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Gabriel, é muito importante a sua pergunta. Nós publicamos hoje uma resolução, a 252 de 2021. Essa resolução traz os procedimentos. Ali você tem um website, né, que você vai entrar e vai de forma online requerer esse ressarcimento. Então não vai ser necessário vir até aqui para a gente tentar ser o mais eficiente possível com quem já teve aí esse constrangimento no ano passado. Então, de forma online, as pessoas vão preencher todo o requerimento, né, com a informação da multa, placa, enfim, diversas informações que trouxemos hoje aí. E através desse website, eu posso até passar para vocês depois, não sei se vocês já têm, para divulgar, né, para vocês ajudar na divulgação. E aí as pessoas vão poder... INDEC, né, secretário? Pode ser no site da INDEC, também vai ter um link lá. Vai ser no site da INDEC, tem um link lá. E através desse link a pessoa vai fazer o pedido do seu ressarcimento. Vou fazer de novo essa menção. Somente quem já pagou vai ser ressarcido. Quem não recebeu a multa, as multas serão canceladas. Então, indec.com.br, o site está aqui embaixo da sua tela. www.indec.com.br para essas 9 mil pessoas. Secretário, quem então não pagou a multa, ele não precisa fazer nenhum tipo de recurso, como geralmente é feito, automaticamente esquecer essas multas?
Exatamente. Quem não pagou, quem não, como você mesma disse, pode ser que as pessoas recebam aí nesse interim de tempo, né, entre a publicação e algo que já foi enviado também, mas quem já pagou somente vai ter o seu dinheiro de volta, e quem não recebeu ou quem recebeu e não pagou, as multas serão canceladas. Agora nós estamos em agosto para setembro já de 2021. Qual é hoje a orientação? A John Boy Dunlop, ela voltou a ter esses 50% entre 60%. Qual é a quilometragem, a velocidade permitida naquela região? Lembrando que a gente tem cerca de 32 pontos de radares, é isso, secretário? Não, na verdade, houve uma redução, né, nos pontos de radares, né? Existiam todos esses pontos que você disse antes da obra. Após a obra, hoje nós temos 7 pontos de radar, salvo engano. Então, o que é importante dizer, viu, Mirna? Hoje, a velocidade sempre foi... hoje a velocidade é de 50 km por hora na John Boy. O que foi constatado, é importante mencionar isso aqui, eu vou fazer até se eu tiver um tempo rápido, eu não sei se vocês se recordam disso e quem está nos assistindo, ano passado o CONTRAN, ele suspendeu o envio das multas, né? Então, o que aconteceu no Brasil todo? As empresas de trânsito, elas estavam aplicando as multas normalmente, porém elas não podiam ser enviadas, ok? Então, nesse ano, em janeiro de 2021, foi liberado pelo CONTRAN o envio das multas do ano passado. Então, em janeiro de 2021, nós enviamos as multas de janeiro de 2020. Em fevereiro de 2021, nós enviamos as multas de fevereiro de 2020. Então, quando chegou em maio, nós observamos uma discrepância na John Boy. Uhum. E hoje, se você comparar hoje as multas, esse ano, as multas da John Boy, são irrisórias em razão ao ano passado. Por quê? Porque depois de um certo tempo, as pessoas realmente começaram a receber as infrações, né, este ano, e viram que a velocidade não era mais 60, era 50 km por hora. Então, houve aí já uma redução drástica nas multas da John Boy. Então, é importante a sua pergunta para dizer realmente que a velocidade da John Boy é 50 km por hora. Secretário, então houve essa mudança de 60 para 50 km por hora na John Boy Dunlop, as multas canceladas por conta do tempo hábil que não teve para uma grande campanha para avisar a população. Nós temos trechos ainda de obras do BRT na cidade. Estes pontos estão com uma atenção redobrada, os motoristas estão respeitando as sinalizações, neste momento as campanhas estão sendo realizadas? Sim, eu acho que desde o começo do ano, né, a gente tem feito campanhas. Eu vou dar um exemplo para você, Gabriel, foi importante a sua pergunta. Nós estamos fazendo um grande projeto de faixa exclusiva de ônibus, né, para priorizar o transporte público coletivo na nossa cidade. Quem transporta a massa tem que ter prioridade. E você passar hoje ali na Júlio de Mesquita, onde nós criamos uma faixa exclusiva, em horário de pico, você vai ver várias faixas, né, alertando os motoristas de que ali será uma faixa exclusiva. Então, isso é uma campanha de divulgação, porque muitas vezes você dá uma nota num jornal, ou às vezes numa fala, numa rede social, isso não é ampla divulgação, né? Uhum. A ampla divulgação é você tornar o objeto da sua ação de grande repercussão para que as pessoas tenham conhecimento. Não é todo mundo que lê jornal, não é todo mundo que tem rede social e tem acesso às vezes também não assiste jornal. Então, a gente optou por fazer essas campanhas mais in loco, né, nos locais, para as pessoas terem o pleno conhecimento. E como eu disse, e é importante dizer mais uma vez sobre o prefeito Dario Saad, ele teve essa sensibilidade, mas mais do que isso, legalidade, né? Um princípio constitucional de todo gestor público é a publicidade dos seus atos, ampla divulgação. E foi isso que, por bem, ele acertou em fazer na nossa visão. Secretário, só para então a gente encerrar uma informação, você que teve a multa paga
no período entre maio e dezembro de 2020, de acordo com a resolução, quando você entra no site da INDEC e vai para esse link pedir o ressarcimento, você vai ter que preencher alguns dados, como o número do auto de infração, placa do veículo, número do Renavan, CPF do proprietário, o telefone de contato e dados bancários para o depósito do valor a ser restituído, e a conta bancária a ser informada para a restituição deverá ser obrigatoriamente a da titularidade do proprietário do veículo. Então, é um dado bem importante para que esse ressarcimento aconteça com tranquilidade, secretário. Exatamente, importante a sua informação, Mirna, obrigado aí. É exatamente isso que você disse, é importante as informações estarem corretas, né, para que a gente possa fazer essa devolução. Importante dizer que é a partir de 1º de setembro, né, desse ano, que as pessoas vão poder entrar no site lá e fazer esse pedido de ressarcimento para que a gente possa aí ter esse tempo de criação e efetivação do sistema. E o mais importante, né, você disse aí no final, a conta bancária tem que ser no nome do titular de quem recebeu a multa, né? Não adianta eu tomar a multa no meu nome e colocar o nome da minha filha para receber o dinheiro, né? Tem que ser na mesma titularidade. Secretário, eu agradeço aqui a sua participação e a gente está sempre à disposição para qualquer informação que diz respeito à Secretaria de Transportes. Eu agradeço a você, Mirna, agradeço mesmo essa oportunidade. Muito obrigado também, Gabriel, e um bom dia para vocês, um bom final de semana. Estamos à disposição aqui também. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius Riveretti. Então, secretário municipal de Transportes, esclarecendo então a informação que nós trouxemos ontem deste cancelamento, né, que aconteceu na cidade de Campinas e o porquê de 124 mil multas serem canceladas. Mina Abreu, vamos atualizar agora os casos da Covid-19, primeiro no nosso país, depois estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas nesta pandemia. Olha, quando a gente fala em Brasil, a gente tem 20.676.561 casos registrados até esta quinta-feira, com 31.024 novos casos nas últimas 24 horas. São 577.565 óbitos confirmados devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.236.436 casos confirmados, com 145.012 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha aqui. Nos 21 municípios, 369.876 casos confirmados e Campinas, até esta quinta-feira, confirmou 134.219 casos devido à doença desde o início da pandemia. Indaiatuba, 30.815, Sumaré, 30.139, Americana, 26.621, Hortolândia, 25.587, Santa Bárbara do Oeste, 23.127, Paulínia, 15.470 casos da Covid-19, Itatiba, 14.461, Valinhos, 14.303 e agora os municípios da RMC com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora a gente vai falar então dos óbitos devido à Covid-19 na RMC. São 10.805 mortes confirmadas até esta quinta-feira e Campinas somou aí 4.310 mortes desde o início da pandemia devido à Covid. Sumaré, 962 óbitos, Americana, 819, Santa Bárbara do Oeste, 798, Indaiatuba, 762, Hortolândia, 711, Valinhos, 380, Itatiba, 315, Paulínia, 293, Nova Odessa, 234, depois nós temos Montemor com 210 e Vinhedo com 202 óbitos. Agora vamos falar de municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid.
Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Um índice importante que nós falamos todos os dias aqui no Câmara Notícia é taxa de ocupação de leitos de UTI, que dá para ter uma dimensão de como a doença está no município de Campinas e segue abaixo dos 65%. Sim, olha, a gente continua aos poucos aí com essa redução de ocupação de leitos de UTI Covid em Campinas. Olha, ontem nós tínhamos 302 leitos de UTI disponíveis nas redes pública e particular e nós tínhamos 191 ocupados, o que corresponde a 63,25% da ocupação dos leitos de UTI Covid disponíveis na cidade. Tínhamos 111 leitos livres e ainda 269 pacientes internados em leitos de enfermaria. Na rede Mário Gatti de urgência e emergência, são 132 leitos de UTI Covid, com 55 livres nesta quinta-feira. No SUS estadual, dos 45 leitos, nós tínhamos 6 livres e na rede particular, dos 125 leitos de UTI Covid disponíveis, 50 estavam livres. Em todo o estado de São Paulo, nesta quinta-feira, nós tínhamos 6.970 pacientes internados, sendo 3.514 em UTIs Covid, que corresponde a uma taxa de ocupação de 37,5%. E amanhã, sábado, é um dia importante, porque é mais um dia D nesta campanha de vacinação? É, mais um dia D. A gente tem bastante informação importante a respeito da vacinação contra a Covid-19. E amanhã, 62 dos 67 centros de saúde estarão abertos entre 9 horas da manhã e 5 da tarde, para que a população possa receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma expectativa de 22.500, né, 500 pessoas, na verdade, que foram agendadas, já estão agendadas, para que sejam imunizadas amanhã. A maioria recebeu a primeira dose ali em 4 de junho. Então, não serão aceitas, por exemplo, demandas espontâneas, apenas essas pessoas que foram agendadas para esse segundo dia D. Uma segunda informação é que hoje de manhã a Prefeitura suspendeu temporariamente os agendamentos porque acabaram as doses. Nós tínhamos a disponibilização de 11.795 doses que foram disponibilizadas nessa semana, mas o agendamento acabou. No entanto, a Prefeitura também anunciou hoje de manhã que a partir de agora vai ter um processo diferente para a xepa, que são as doses sobrantes. Antes a gente falava muito aqui, Gabriel, das pessoas que tinham que agendar. A partir de hoje, não existe agendamento para a xepa. O que existe é a possibilidade do adiantamento para maiores de 18 anos a partir de 21 dias da Coronavac e, se for a AstraZeneca ou da Pfizer, 60 dias para as pessoas, por exemplo, precisa viajar porque o intervalo é até 90 dias. Tá. Tomou faz 60 dias, pode adiantar a segunda dose, só que daí tem que ir na xepa. Vai no centro de saúde mais próximo da casa ou no mesmo local que tomou a primeira dose e vai no finalzinho do expediente para a vacinação. Caso tenha sobrado alguma dose, você pode se candidatar ali na hora para tomar essa dose. E para os adolescentes de 12 a 17 anos que não têm comorbidades, eles também poderão participar desse momento, dessa xepa, que é por ordem de chegada no local de vacinação. Para isso, eles terão que estar acompanhados de pais ou responsáveis para assinatura e levar aí comprovante de endereço e também o comprovante, um documento com foto. No caso, para a pessoa que queira adiantar a segunda dose, tem que levar aquele comprovante da vacinação da primeira dose. Então, um exemplo para ficar ainda mais claro. Vamos supor que a Mirna Abreu tenha recebido a primeira dose de um imunizante no final do mês de junho. Então, passou o mês de julho,
Passou o mês de agosto, passaram-se 60 dias, portanto. Início do mês de setembro, a Mirna Abreu, então, ela pode ir no finalzinho, né, o centro de saúde, por exemplo, fechando 5 horas da tarde. Ela chega 10 para 5 nesse centro de saúde e vai ver se tem a dose sobrante do imunizante que ela recebeu. Se tiver, você já pode receber, então, esta segunda dose. Não precisa esperar mais aquele prazo de 3 meses. Então, é a dose sobrante no final do centro de saúde, um pouquinho antes dele fechar. Quem ainda não recebeu esta segunda dose, já esperou 60 dias, você pode ir no centro de saúde e ver se tem esta dose sobrante. Isso serve também para os nossos adolescentes. Tem alguém aí na sua casa, você conhece alguém? 15, 16 anos e ainda não recebeu o imunizante? Também pode chegar neste centro de saúde próximo ao término, com a documentação que a Mirna Abreu acabou de passar para a gente, para receber esta dose sobrante. Lembrando que os adolescentes precisa sobrar dose da vacina da Pfizer. Exatamente, que é a única que a Anvisa aqui no nosso país autorizou. Vacina.campinas.sp.gov.br, confirmando esta informação que a Mirna passou, acabaram as doses destinadas para o agendamento. Se você já fez o seu agendamento, você já tem a dose garantida. E a gente tem aqui na cidade de Campinas o total de vacinas aplicadas. Com a primeira dose, 820.750 pessoas. A segunda dose, 392.219 pessoas. Após 20 dias, estão imunizadas contra a forma mais grave da doença. E de dose única, 29.054 pessoas estão imunizadas também após os 20 dias. No total de vacinas aplicadas no município de Campinas, 1.242.023 pessoas, Mirna Abreu. Isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho de um outro serviço que tem a ver com o fim de semana e o fornecimento de água. Olha só, você que mora nos seguintes bairros: Vila Industrial, Vila Rialto, Vila São José, Chácara Árvore Grande, Vila Constantino, Vila Belmiro, Vila Helena, Vila Dona Inácia, Jardim Celeste, Vila Molina. Temos ainda também a região da Vila Santa Maria, Vila Tupinambá, Jardim Ângela Marta, Vila Satúrnia, Vila Dias, Jardim Estela, Vila Guilherme, Vila Altamira, Vila João Milani, Vila São José, Vila São Paulo e ainda parte da Vila João Jorge, da Ponte Preta e do Jardim do Trevo. Todos esses bairros ficarão sem água neste domingo, porque a Sanasa fará um serviço de interligação de redes nesses bairros. Por isso, você deve fazer a reserva de água neste sábado para utilização no domingo, que é um dia muita gente em casa, acaba utilizando um pouco mais de água, então é preciso se precaver. Então, para não ter problemas, já faz esta reserva consciente, porque nós já estamos vivendo aí uma crise hídrica, uma das piores que o nosso país já viu. A gente vai ter, inclusive, um impacto nos hospitais que ficam nesses bairros, mas eles serão servidos com os caminhões-pipa da Sanasa. Combinado. Mirna Abreu, muito obrigado, então, pelas notícias da metrópole de Campinas.